Está no ar, Construindo o Futuro, com Pedro Filho. Um espaço para informação, transparência e diálogo direto com você. Aqui acompanhamos o trabalho do nosso mandato, ouvimos a população e debatemos soluções para uma cidade melhor. Fique com a gente, porque juntos estamos construindo o futuro. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um programa Construindo o Futuro do vereador Pedro Filho, do PL, aqui do município de Açu. Programa que serve para que você fique por dentro do que está acontecendo no mandato do vereador, né? E que traz, com certeza, benefícios para toda a nossa população. Já está conosco o vereador nessa sexta-feira 13, sexta-feira, né, que com certeza é um final de semana de muita agenda também no estado do Rio Grande do Norte. Estamos aí para iniciar as festividades do São João. Tem a visita do ex-presidente Bolsonaro, que também vai ser pauta aqui no programa, com a presença do vereador. Vereador, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Pedro Neto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa TCM. Sempre um privilégio estar aqui presente nessa sexta-feira e sexta-feira 13, que para muitos é um dia de superstição, mas para mim continua sendo um dia abençoado por Deus, né? E ainda mais na presença de cada um de vocês. Obrigado pela presença. Vamos começar, vereador, falando um pouquinho das sessões, né? A Câmara continua em sessões remotas, o prédio está sendo reformado e o senhor continua, claro, marcando presença online em todas as sessões. Dois destaques dessa semana. O apoio ao esporte, a gente sabe que o senhor foi procurado por alguns atletas aí com relação a isso, e também essa indicação que o senhor está pensando voltada para o meio ambiente. Isso mesmo, Pedro Neto. Eu tive uma conversa com um atleta, inclusive foi o segundo colocado geral da corrida que ocorreu aqui em nossa cidade, por nome de Alan, um excelente jovem que tem um dom natural, certo? E com todas as dificuldades apresentadas e levantadas, né, que todo atleta iniciante tem, ele chegou a segundo lugar. E parabéns, Alan, quero deixar aqui registrado minha alegria em ter essa ciência de que você esteve, né, representando nossa cidade e chegou a segundo lugar, e bem próximo do primeiro lugar geral na corrida de 5 quilômetros que ocorreu aqui em nossa cidade. E com relação a essa questão, que eu tive uma conversa com ele, Pedro Neto, é que ele relatou a dificuldade que existe de desenvolver suas atividades aqui no nosso município, porque gostaria de ter mais condições. E temos a ciência de que existe um Bolsa Atleta no município que dá uma condição para suprir os gastos que todo atleta, né, que é inscrito tem para desenvolver, participar de uma atividade. E o meu intuito é ampliar o que já existe. O nosso projeto é ampliar esse projeto, o Bolsa Educação, o Bolsa Atleta Municipal, para que o atleta ele consiga ter maior condições para disputar, para participar, equiparado a um atleta de outros municípios. Muitas vezes aquele de outro município ele não tem a condição, o município não dá o suporte, mas ele tem a condição familiar que deu suporte. E o Alan, eu posso falar com toda a propriedade, porque conheço, mora próximo da panificadora do meu tio, é de uma família simples, é de uma família humilde, e pessoas como ele, que tem um dom natural, como muitos atletas aqui em nossa cidade, que tem um dom, ele precisa de ter parceiros. E nós, como representantes do povo e do poder público, temos esse dever de dar o suporte, de encontrar políticas públicas que dê maior condição para que esse atleta como o Alan, ele tenha as condições necessárias para disputar uma competição ao pé de igualdade com outras pessoas, certo? E, além da corrida, também eu me refiro a todos os esportes, como futsal, futebol, natação. Tem muitos atletas aqui que já estão se destacando na luta, né, que participam e ganham, e nós, enquanto representantes aqui do poder público, devemos sim pensar em parcerias, pensar em políticas públicas que dê suporte a esse atleta que tem um dom natural e não tem a condição necessária de participar de mais atividades ao pé de igualdade com outros competidores. E outra indicação também que temos já colocado em pauta é com relação ao meio ambiente. Eu hoje estou como presidente da Comissão de Educação, Meio Ambiente e Obras aqui de nossa cidade, de Serviço Público. E
Se estou assumindo essa pasta durante esse primeiro biênio, temos sim essa preocupação de pensar e adotar algumas medidas em determinadas áreas. E com relação ao meio ambiente, eu pensei na criação, que já coloquei em pauta, a criação de um viveiro de mudas nativas e frutíferas aqui em nossa cidade. Esse viveiro ele vai ser um viveiro municipal, onde vai ser construído, vai ser desenvolvido e vai ser distribuído aqui para a nossa cidade, com a simples finalidade da gente poder gerar o reflorestamento. Reflorestamento esse que foi causado pelo desenvolvimento natural. Viemos aqui em nossa cidade essas empresas de placas solares, né, geradoras de energias fotovoltaicas, que é bom, gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, mas existe um impacto ambiental e que nós também, enquanto representantes do povo eleito, devemos pensar. Existe um impacto ambiental com isso. E as nossas nascentes, ali, se nós olharmos as margens da Lagoa do Piató, de fato, é necessário realizar um reflorestamento às margens de lagos, lagoas, de rios, para que o nosso meio ambiente de nossa cidade, além da preservação, a preservação da muda nativa, a gente venha ganhar e venha ter menos impactos ambientais com relação a tudo isso. E fora a questão do reflorestamento também, é necessário a gente realizar uma coisa. Nós vamos estar valorizando nossa cultura, porque essas mudas, o intuito dessas mudas é ser guardadas as mudas nativas, a fim de que a gente não perca a nossa identidade. Por exemplo, existe aqui na nossa cidade, poucas pessoas sabem, mas a algaroba não é uma vegetação nativa de nossa cidade. Ela é uma vegetação invasora. Ela invade e ela de alto índice de proliferação. Não é de nossa região, não é de nossa cidade e ela se adaptou de forma tão rápida que está se proliferando. Por esse motivo, o nosso projeto é preservar floresta e preservar nossa identidade, para que nós, cidadãos, às vezes, vemos também, junto à Secretaria do Meio Ambiente, também ter uma educação ambiental cada vez mais conservando as nossas identidades, né? Bastante plausível aí, tanto o apoio ao esporte, que merece realmente essa ampliação, e essa situação do meio ambiente aí, muito bem-vinda. Espero ver em prática ligeiro aqui na nossa cidade e na nossa região. Vereador, vamos falar um pouco agora sobre a questão da RN 016. O senhor já falou algumas vezes sobre isso, não só na Câmara, como nas redes sociais e aqui mesmo no programa, e uma das preocupações que o senhor tinha era a proximidade com o festejo junino, né? O São João da cidade de Açu, que começa oficialmente amanhã. Já começou, muitas coisas já vêm acontecendo, mas a obra não chegou. É verdade. O mês de junho chegou e já é visível, quem é residente e está em Açu, é visível o aumento, né, do fluxo de carros, de visitantes. O setor hoteleiro já está muito bem visitado. Já vejo na rua um trânsito bem mais intenso e, infelizmente, falo isso com tristeza, sem nenhuma demagogia, mas falo com tristeza, porque sei da importância do que é essa obra para Sul e toda a região. Nós temos aqui nossa RN 016 e que nesse período de junho, muitos cidadãos que vêm da Várzea, que vêm de Carnaubais, que vêm da região ali de Porto do Mangue, Serra do Mel, vão ser obrigados a transitar, a trafegar pelo RN simplesmente entregue à barata. Infelizmente, essa é a palavra que eu posso falar. Não existe outra maneira de tratar a RN 016. E como eu sempre falei, falo isso com tristeza,
porque não foi só eu, Pedro Filho, que fez esse pedido, não foi só eu que falei acerca do perigo que existe na RN 016, foi inúmeros políticos, não só de Açu, não só aqui da situação e da oposição. O prefeito também já encaminhou ofício, deputados também já falaram acerca da RN 016, mas infelizmente não surtiu efeito. O que nos resta até o dado momento é clamar a Deus pela misericórdia e graça, para que muitos daqueles que transitam nesse setor, eles venham ser guardados, eles venham ser protegidos, porque não é fácil. Não é fácil, com o trânsito bastante aumentado e inúmeros buracos, não falando de buracos pequenos, inúmeros buracos que, a depender da velocidade do veículo, poderá gerar simplesmente um acidente grave. O meu amigo, que vocês conhecem, todos aqui de Açu conhecem, Lavoisier, ele perdeu 2 pneus, exatamente 2 pneus, num buraco ali, na proximidade de Santa Clara. 2 pneus, exatamente durante o dia, por conta de um buraco que se encontra exatamente onde? Na RN 016. Foi 2 pneus que ele vinha com a velocidade tranquila, amena. E graças a Deus, quando o veículo foi deslocado para outro lado, não tinha um carro. E quando existir uma situação dessa com fluxo, carro indo e vindo, um veículo passar por um buraco, ter um pneu estourado. Então, quando eu falo isso, eu não estou tratando de política, eu não estou tratando de lado A ou lado B. Eu estou tratando e me referindo a vidas que podem ser preservadas se o setor político fazer o que lhe é de direito. O povo não está pedindo para ser realizado a obra na RN 016. Não, o povo não está pedindo. O povo tem o direito, porque os impostos são pagos, e digo de passagem, e são pagos e muito bem pagos os impostos do povo norte-rio-grandense e açuense. E não são tão baratos, infelizmente, nos dias de hoje, mas infelizmente não estão. Aqui em nossa cidade, a gente deveria ver mais a ação por parte do governo do estado. Nossa RN 016 não é luxo, não é nada demais que o povo venha querer. É um direito, não é luxo, sim, um direito de cada um dos cidadãos açuenses e norte-rio-grandense. As estradas, elas devem estar da melhor maneira possível, porque dinheiro tem, os impostos estão sendo pagos. Então, o que de fato me deixa até um pouco chateado é ver nossa RN do jeito que está, com tanto pedido, com tanta ação por parte de prefeito, vereadores, situação, oposição, mas uma inércia por parte do governo que nos chateia, infelizmente. É uma verdade, e o senhor já falou aqui outras vezes, citou agora, inclusive, o próprio prefeito entregou um ofício solicitando, né, ao governo essa restauração e, infelizmente, até o presente momento, não aconteceu. E as pessoas, nesse final de semana e durante esses próximos dias, têm que ter muito cuidado, vereador. Né? Nessa estrada aí vai ser muito mais, o fluxo vai aumentar mais ainda para que as pessoas possam viajar com mais tranquilidade. E é o que todos nós esperamos. Agora, vamos dar sequência, falando de outro assunto, né? O ex-presidente Bolsonaro está no Rio Grande do Norte, fazendo uma visita, e vai ser uma visita mais de um dia, né? Começou ontem, vai estar recebendo em Natal da capital o título de cidadão natalense, também de cidadão potiguar na Assembleia Legislativa. Esse assunto, inclusive, chegou a ser muito badalado no Estado, essa questão desses títulos. Como é que você ouviu tudo isso? Olha, realmente, no primeiro momento, quando ele veio, né, ao Rio Grande do Norte, naquela passagem, ele esteve, né, enfermo, né, passou por toda aquela situação que acabou voltando para Brasília e passando por um procedimento médico. Naquela primeira vinda, de fato, já estava, né, organizado a entrega do título de cidadão natalense ao ex-presidente Bolsonaro, mas devido a algumas situações que foi encaminhado para o setor jurídico e foi
foi analisado e visto a inconstitucionalidade devido à questão de prazos, né, que foram feitos de forma muito rápida. E, após observar, então, não pôde estar entregando o título de cidadão natalense. Mas, nesse segundo momento agora, né, seguindo todos os ritos, foi observado e o vereador Tenente Eliabe, ele fez essa recomendação, essa indicação e vai entregar o título de cidadão natalense ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Coronel Azevedo, ele vai entregar o título de cidadão norte-riograndense ao ex-presidente. Olha, hoje eu posso falar, com tantas idas e durante um período, Bolsonaro é um ex-presidente que já está muito, vamos dizer assim, muito familiarizado com o Rio Grande do Norte. Ele já veio aqui anteriormente e já veio aqui em nossa cidade, Açu. Passou aqui em nossa cidade, ele pisou na terra açuense e já passou em várias cidades aqui do Rio Grande do Norte. Eu não posso afirmar, posso afirmar com certeza, mas foi um dos presidentes que mais veio ao Rio Grande do Norte, foi Jair Messias Bolsonaro. E devido a tantas vindas dele aqui ao nosso estado, né, e ações, principalmente na ação ali, que inclusive na próxima vinda dele ele vai estar indo à barragem de Oiticica, em Jucurutu, ele vai acompanhar e vai falar e relatar o que de fato, no governo dele, o que foi realizado por ele, né, juntamente com o ex-ministro naquela época, que era da pasta hídrica, que era o que hoje atualmente é o senador Rogério Marinho. Eles realizaram durante esse período ali na barragem de Oiticica, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem ação aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ele tem ação, ele tem não só ação, não tem só essa ação, mas ele tem várias ações. E eu não vou falar das ações dele, eu não vou falar do que ele fez, mas no próximo episódio de sexta-feira, eu vou relatar aqui, apresentar com vídeos. Você vai acompanhar a agenda? Isso, vou acompanhar a agenda, vou acompanhar, até porque hoje eu sou o único vereador do PL, recebi esse convite e faço desse convite, para mim, um privilégio de estar presente para relatar todos vocês, açuenses, todos vocês norte-riograndenses, para ver o que é que ele, de fato, ele vai apresentar o que ele fez. Então, que ele diga o que ele fez, que ele mostre. E eu vou estar lá gravando, vou estar acompanhando, não só em Jucurutu, não só em Mossoró, mas eu vou acompanhar ele desde Tangará. Vou acompanhar todo aquele percurso, todo o trajeto, e vou trazer aqui os registros, para deixar aqui a todos vocês açuenses, as falas, os comentários, não só dele, mas também do senador e deputado, para que você venha tomar ciência, né, de tudo que aconteceu aqui no nosso estado. Muito bem, com certeza vai ser um final de semana bem movimentado aí para o vereador acompanhando esta agenda do ex-presidente. Falando em agenda, na próxima segunda-feira, para a gente terminar aqui, o programa começa com fé. Você vai participar com certeza. Ah, rapaz, coisa boa. Quando fala acerca dessa parte espiritual, Pedro Neto, eu posso falar a você com todo o meu coração. Existem para mim prioridades. E essa parte espiritual, para mim, ela continua sendo prioridade. Então, eu gosto de cuidar da minha alimentação, cuidar das atividades físicas, que é do corpo, cuidar do que eu vejo, né? Porque o que você ouve, ele interfere diretamente na sua alma, nas suas emoções. E o espiritual, a parte espiritual, que é o que nos alimenta, né? Que é a palavra de Deus. E a Confé vai ser iniciada agora nessa segunda-feira e terminará no sábado, mas vão ser 6 dias de bastante atividades, de bastante alegria espiritual. E eu tenho plena convicção, toda certeza, de que a palavra de Deus vai ser pregada, vai ser aplicada e explicada. E todos aqueles que puderem estar presentes, ouvindo a palavra de Deus,
eu queria lhe convidar para se fazer presente no templo sede da Assembleia de Deus aqui em Açu, onde já está sendo reformado, toda aquela parte de serviços estão terminados. Então, vai ser um ambiente bem mais amplo para lhe acomodar e você ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem preparado. E eu tenho plena convicção e certeza, todos aqueles que se aproximaram, que chegaram-se até Deus, ele de maneira nenhuma ele volta da mesma forma. Tem um versículo bíblico que diz o seguinte: a minha palavra é como a água da chuva, ela desce, mas não torna para Deus, mas antes faz o que apraz a vontade de Deus. Então, a palavra ela tem uma direção certa, e se você puder estar presente, está feito o convite para você ouvir a palavra do Mestre, que ela é boa, a palavra é perfeita e ela é agradável aos nossos ouvidos. Esse é o vereador Pedro Filho, do PL aqui da cidade de Açu, e esse é o programa Construindo o Futuro, que mostra as ações do vereador. Vereador, agradecer a sua presença e a gente se encontra aqui na próxima sexta-feira. Muito obrigado, Pedro Neto, muito obrigado a você, açuense, você, cidadão açuense, que sempre está aqui nos acompanhando. Mandar um abraço para cada um daquelas pessoas, minha prima Gilda, que sempre vem conversando comigo, manda um abraço para mim, um abraço para minha mãe, Maria Dulce, um abraço para minha irmã Joela, Mibsa, para minha esposa Libne, Pedro Neto e Melissa, meus 2 filhos, que sempre também acompanham o programa, escuta e sempre cobra que eu venha falar. Então, para todos vocês, um forte abraço, que Deus abençoe e que nesse período junino não se esqueça do Criador, porque Ele é quem guarda, Ele é quem livra e Ele quem dá a última palavra. Tenha um bom final de semana na paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua audiência e continue seguindo e acompanhando o trabalho do vereador Pedro Filho, vereador presente aqui no município. Até a próxima. O programa de hoje fica por aqui, mas nosso trabalho continua. Quer enviar sua sugestão, pergunta ou participar do próximo episódio? Entre em contato pelas nossas redes sociais ou WhatsApp. Nos vemos na próxima edição do Construindo o Futuro com Pedro Filho. Até lá!